Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais esse momento, para mais esse sacerdócio no lar. Hoje nós estamos aqui no 32º sacerdócio no seu lar, para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante: aprovado ou reprovado? O que você é e como você está diante do Senhor? Se Jesus voltar agora e chamar você, você está aprovado ou reprovado? Se Jesus voltar agora e chamar você, você vai para o céu ou não? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Fique conosco e vamos então participar desse sacerdócio no seu lar. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação, chame a sua família, vamos abrir então dessa TV, desse PC, desse celular, enfim. Vamos participar desse momento e aprender mais na palavra do Senhor. Muito bem, estamos aqui então para mais esse sacerdócio. E hoje nós vamos falar de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5 em diante, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis firme na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte, ele fala sobre dois verbos. O primeiro verbo é examinar e o segundo verbo provar. E aqui está a dificuldade da maioria das pessoas. Por quê? Por que, pastor, a dificuldade da maioria das pessoas? Algumas delas tendem então a examinar a vida do outro, a provar a vida do outro, mas a dela em si própria tem deixado sempre de lado. A palavra do Senhor nos diz para nós nos examinarmos a nossa vida, fazermos uma autoanálise, olhar para as minúcias então de nosso interior, para saber se nós estamos aprovados ou reprovados, estamos na fé ou não estamos na fé. Por quê? Estar na casa do Senhor, estar fazendo então esse sacerdócio, estar participando desse instante, ele é totalmente diferente daquilo que é ser cristão na presença do Senhor. E quando a Bíblia nos ensina então para nós buscarmos essa autoanálise, é para nós pararmos então a nossa vida, olhar para dentro de nós, buscarmos então o nosso interior, interiorizarmos então a nossa vida, um auto-feedback, uma autoanálise, um auto-pensamento para verificar como nós estamos fazendo. Eu, por exemplo, tenho já ensinado a vocês algumas semanas atrás sobre o diário, e fazer o diário então, isso traz para a sua vida uma autoanálise muito positiva diariamente. Todos os dias então é necessário com que você pare, você então se autoavalie e veja como está a sua vida. Isso é se examinar, isto é então olhar para dentro de você e querer uma melhoria, querer então uma auto-performance diferenciada. Eu não sei qual a data que você está assistindo esse sacerdócio, mas nós estamos indo para então 2017, ou já está em 2017, você não sei quando você está vendo. Porém, é necessário você ter um planejamento, é necessário você ter um posicionamento e desejar a cada dia ser melhor. E eu te pergunto, como você é? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Geralmente nós temos uma dificuldade de então entender como que realmente nós estamos, ou a autossabotagem faz com que você não consiga visualizar os seus problemas e as suas dificuldades. Todos nós temos o lado sombrio e temos o lado então da luz. Todos nós temos o lado então da alegria e temos o lado da tristeza. Todos nós temos o lado da vitória e temos o lado então da derrota. Todos nós então temos a nossa vida. É mais ou menos assim. É como se um monstro estivesse dentro de nós. É como se então algo diferente daquilo que nós somos estivesse dentro de nós e precisamos lutar diariamente sobre isso. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que o bem que ele queria fazer,
esse ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele praticava com intensidade. Olha que situação, dominar o seu ser, dominar a sua vida, examinar e melhorar a cada dia faz parte do nosso dia a dia. De repente você que está me assistindo, minha irmã, meu irmão, o cônjuge aí, talvez você está passando por algum problema e a tendência é sempre colocar a culpa no outro. Sempre a tendência então é colocar então a culpa na outra pessoa e nunca então assumir as responsabilidades. Olhe para dentro de você, examine-se. Quando você então olha para a igreja, para as coisas do Senhor, para a fé cristã, de repente você está meio moribundo, meio cabisbaixo, meio decepcionado com alguma situação. Olhe para dentro de você, examine a sua vida, faça então uma introspectiva, veja se você realmente está na fé. Você teve realmente um encontro com Deus? Hoje você vai estar ouvindo um louvor, e o Giovanni vai colocar um louvor para nós então ouvirmos, e esse louvor marcou a minha vida. Há mais de 20 anos atrás, Deus então me chamou, buscou então eu, uma pessoa completamente orgulhosa, completamente prepotente, arrogante então diante das situações, então dos momentos, e Jesus então me chamou para mim então entregar a minha vida para Ele. E eu, um dia que um grupo de homens estavam cantando esse louvor, que nós vamos ouvir agora na sequência, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu, a hora que eu percebi, eu estava com minhas mãos então sobre o altar, estava então pedindo então a misericórdia e o perdão do Senhor, e a partir daquele dia, há mais de 20 anos atrás, até hoje, eu nunca me desviei da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quem pisa no Santo dos Santos, quem tem um encontro realmente com Deus, não sabe viver em outro local, em outra maneira, de outra situação e de outra circunstância. Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos que estão me assistindo nesse momento, é necessário você ter um ponto especial com o Senhor, uma autoanálise da sua vida. Pastor, mas a vida está difícil. Pastor, mas as situações estão complexas. Pastor, mas as dificuldades estão se assolando a cada dia. Nada pode parar a vida de uma pessoa que decide entregar ela totalmente ao Senhor Jesus. Nada. Mesmo se a vida se torna difícil, mesmo se as coisas ao seu redor perdem o sentido, mesmo que as pessoas não te valorizam, mesmo assim você, se teve um encontro com Deus, examinou a sua vida, algo diferenciado então vai acontecer. Eu gostaria que você agora, se você pudesse fechar os seus olhos, porque eu quero que você se examine a sua vida agora, faça uma introspectiva em você, para que Deus possa tocar e abençoar a sua vida. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou.
Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Obrigado, meu querido Salvador. Pois bem, eu acredito que Deus tratou o teu coração. Esse louvor me levou então até o altar. Eu entreguei a minha vida para Jesus no dia que eu ouvi esse louvor. E a partir de então, eu comecei a mudar então os meus conceitos e os meus pensamentos quanto às coisas aqui nessa terra. Examine-se. Segundo ponto que o Senhor ele nos ensina: provai-vos. Sabe o que significa provai-vos? Todas as pessoas então na época que ia fazer algum tipo de negócio, eles provavam as moedas. Por quê? Eles faziam moedas falsas, como hoje também tem, né? Pessoas que fazem moedas falsas, notas falsas, e eles provavam então. E como eles provavam se a moeda era de prata ou não? O sino, a hora que ela batia então na pedra, o som dela trazia então a segurança dela ser verdadeira, ou se ela fosse então um latão pintado, que então ela era então falsa. Aqui então nós aprendemos que o quê? Através de um golpe, a resposta que nós damos mostra então e prova quem nós realmente somos. Queridos, na vida nós vamos ter provas, na vida nós teremos então dificuldades, na vida então nós teremos lutas, e isso é impossível nós fugirmos então dessa situação. Porém, todos aqueles que entregam a sua vida para o Senhor, mesmo nas lutas, eles fazem então barulho de festa, eles trazem então a compensação. E para encerrar esse momento tão especial, eu quero ir para o capítulo 13, versículo 11, que diz assim: aqui nós temos 5 passos muito importantes do Senhor para a nossa vida. E o primeiro passo: quanto ao mais, irmãos, a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, é necessário dar a Deus para algumas coisas. A maioria das pessoas tem dito tchau ou até logo para alguns problemas, para alguns pecados, para algumas dificuldades, para algumas situações contrárias.
E o Senhor, Ele manda te dizer neste momento, nesta mensagem, diga adeus a algumas situações que estão acontecendo sobre a sua vida, para nunca mais voltar a acontecer. E Ele continua dizendo, aperfeiçoai-vos. O que significa isso? Melhorar a sua vida. Aperfeiçoar. A cada dia que passa, ser um pouquinho melhor. Terceiro, consolai-vos. Consolai-vos. Quando você vê alguém, então, ajude ela, console ela, valorize então ela. Terceiro passo, quarto passo, sede todos do mesmo parecer. Ser do mesmo parecer. O que significa ser do mesmo parecer? Ser da mesma fé, estar no mesmo objetivo, fazer o mesmo propósito, fazer a mesma caminhada, realizar então da mesma maneira, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E ele diz assim, né? Vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Viver em paz. Quantos de nós, quantos de vocês querem então viver em paz? Querem viver uma vida boa? Querem viver uma vida íntegra? Querem viver uma vida tranquila? Examine-se. Veja o que precisa mudar. Mude diariamente. Mude. Seja diferente. Haja de uma forma diferente. Esteja de uma forma diferente. Sabe por quê? Para que o Deus de paz esteja então convosco a cada dia. E eu completo essa palavra com o verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Examinai-vos e provai-vos. A vida tem uma ciência. A vida tem um projeto. Deus estabeleceu um projeto para o homem. Entre nele, viva nele, esteja nele e saiba que automaticamente, a cada dia que passa, você será recompensado pelo trabalho, pelo seu esforço e pela sua labuta aqui nessa terra. Eu quero convidar você para assistir um testemunho de bênção do nosso irmão Hugo e da nossa irmã Luana. E logo após esse testemunho, que foi muito bom, a vida de um jovem que chegou na igreja com a vida destruída, e olha o que Deus fez com eles. Reconstruiu todos os passos, todos os pontos, e deu a eles uma novidade de vida. Assista comigo e logo após eu quero orar com você. Bom, eu tinha uma vida totalmente assim, voltada só para festas, não esquentava a cabeça com nada, chegava só tarde, minha mãe e meu pai sempre preocupado. A respeito de Jesus, de Deus, assim, era um cara totalmente incrédulo, não esquentava a cabeça. E se alguém viesse falar alguma coisa pra mim, até fugia, escapava, dava um jeito de sair fora da conversa. Eu já frequentava uma igreja desde pequena com a minha mãe, mas quando eu fiquei um pouco mais adolescente, eu parei. Conheci o Hugo, estava no mundo. A gente se conheceu através de alguns amigos, né? Eu senti um vazio, porque eu conhecia a palavra, né? Mas ele ainda não aceitava de jeito nenhum. Até que um dia eu tomei uma decisão e eu orei e falei, Senhor, eu quero ir para a igreja. Eu conheço a palavra e se o Hugo for a pessoa que o Senhor preparou para mim, o Senhor muda essa situação pra gente servir a Deus junto, né? Porque esse era o meu sonho. E quem me trouxe a conhecer Jesus, na verdade, foi ela, por um convite dela. Ela me convidou para ir até o Ministério Manancial, fazer uma visita. E a gente foi. Fui mais mesmo por questão de ciúme, sabe? Que eu não fui mesmo para buscar Jesus aquele dia que ela me convidou. A gente tinha um relacionamento bem difícil. O Hugo, ele era uma pessoa, assim, extremamente ciumenta. Eu era um cara muito ciumento e ficava, sabe, imaginando as coisas dela. E aquele dia ela me chamou para ir. E naquele dia, assim, com o pensamento que eu fui, eu tive uma visão totalmente diferente do que era Jesus. Aquele dia, através do irmão Daniel, Jesus falou muito comigo, assim, tratou muito comigo. E a partir de então, a gente começou a ir e frequentar. E depois que a gente conheceu o Ministério Manancial, recebemos a direção dos nossos pastores, tudo mudou.
comecei a ter uma visão totalmente diferente, que antes eu não esquentava a cabeça em ter uma família, em construir uma família. Ali eu aprendi a tratar aquele ciúme que eu tinha da Luana. Jesus foi me transformando, foi tirando essas coisas da minha cabeça. Eu passei a entender a importância de ter um futuro. Para você jovem que está me ouvindo agora, é importante você planejar o seu futuro. Hoje, graças a Deus, aos conselhos do pastor Rubinho, pastor Alessandra, a gente conseguiu focar e a gente conseguiu a aquisição da nossa casa própria. Bom, de início, pastora, a gente agiu mais mesmo pela nossa fé. A gente passou a procurar casas espalhadas aí pela cidade. A gente tinha um terreno que a gente estava pagando, a gente conseguiu vender esse terreno e o dinheiro que a gente pegou, a gente investiu na entrada dessa casa. E a gente conseguiu dar entrada e os papéis assim foram aprovados no banco. Só que no momento de dar entrada para o rapaz que estava vendendo a casa, aconteceu que ele já tinha vendido ela. A gente ficou muito frustrado. Vixe, foi bem difícil. E no meio desse caminho aconteceu muita coisa para que a gente desistisse. Mas a gente sempre orando, sempre pedindo a Deus. A gente todo dia ia lá, a gente até convidou o pastor Mauro, a pastora Lucelena para estar lá orando, ungindo a casa com a gente, né? Declarando mesmo que aquele sonho seria realizado. E infelizmente acabou que foi vendida essa casa. Só que ali a gente plantou a semente, né? A gente plantou a semente e não imaginávamos que a semente ia cair tão perto. Eu lembro até que eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha de onde tirar, o Hugo estava desempregado e eu lembro que eu me apeguei ao louvor da Priscila, né, que fala: eu vou confiar. Eu vou confiar no meu Deus. E todas as vezes que o inimigo falava: você não tem condições, você não tem dinheiro, eu sempre escutava e cria que em Deus eu podia confiar. E assim, sempre que alguma coisa dava errado, o vendedor da casa, ele falava assim: agora busca pelo seu Deus. Tudo que a gente ia conversar, ele falava assim: será que vai dar certo? Será que não vai? E eu falava: já deu, em nome de Jesus. 2 terrenos para baixo foi construída a casa que hoje é nossa. E a gente não tinha assim a condição financeira. Eu estava desempregado, a Luana estava trabalhando sozinha. E a gente foi perseverando. E mesmo desempregado, eu e a Luana entrou em um propósito de oração, que a gente acordava sempre às 3 da manhã, orava nos meus currículos, e foi uma fase muito difícil para nós, sabe? A casa sendo pronta, a casa em fase de acabamento, de construção, e eu ainda desempregado, e assim, muitas pessoas vinham contra, sabe? Vinha perguntar, questionar para saber: e aí, como é que tá a casa? Como é que tá o casamento? Vai sair, não vai? Só que a gente sentia que essas perguntas não vinham para edificar. A gente respondia com o coração na mão, mas a gente tava na dependência, sabe? A gente tava crendo. Muitas vezes se peguei eu e ela mesmo chorando, preocupados mesmo, porque a gente corria o risco de perder a casa. A gente corria o risco de perder esse sonho. Mas a gente batalhou, a gente teve fé, até que, graças a Deus, tudo deu certo e a gente conseguiu adquirir a nossa casa. Através do Ministério Manancial, eu passei a enxergar a vida de um modo totalmente diferente, né? Consegui realizações de sonhos que eu tinha desde março desse ano. Eu fiquei desempregado, pois a situação estava muito difícil para emprego, ainda mesmo para minha profissão, que é soldador. E assim, eu tive uma proposta de entrar numa empresa aqui da cidade, numa função de ajudante. Assim, rebaixar a minha carteira da minha profissão a voltar a ser um ajudante. Para quem trabalha nessa nossa profissão, é um pouco frustrante isso. Orei a Deus, pedi para Deus uma direção e eu tive essa direção. E eu, através dessa direção, entrei. Comecei a trabalhar e cerca de uma semana só eu fiquei trabalhando como ajudante. E por um milagre mesmo de Deus, assim, essa empresa é uma empresa bem conceituada e é muito raro de com uma semana eles passar um ajudante para soldador, para exercer a profissão. E graças a Deus eu tô empregado exercendo a minha profissão. E é muito gratificante isso, porque foi uma coisa que eu não esperava. E Deus agiu de uma forma tremenda. E mesmo desempregado, assim, desde quando eu comecei no Ministério Manancial, eu aprendi a importância do dízimo. Então eu quanto a Luana, a gente sempre dizimou, sempre ofertou. E isso me trouxe um entendimento ainda melhor sobre a parte financeira. Vou falar o quê? Pastor Rubinho, nossa, ele é como um pai mesmo pra gente, sabe? Um aconselhador. Quando tem que puxar a orelha também, puxa bem também. Isso ele sabe fazer muito bem.
Isso aí você não vai cortar não, viu? Ele puxa a orelha muito bem. E todas as vezes que a gente precisa, mesmo se ele está ocupado, ele deixa de fazer aquilo que ele está fazendo e vem atender, dá uma atenção, sabe? Ele aconselha, se tiver que falar não, ele fala não, se tiver que falar o sim, ele dá o sim. Já a pastora Alessandra, nossa, ela é uma mãezona, é a mãezona da igreja, né, inteira. E, pô, até no dia de assinar os papéis da nossa casa, a gente não tava com a condição monetária totalmente em mãos. E a Luana ficou desesperada, começou a chorar. E eu falei, não, vamos ter fé. Se Deus nos amparou até aqui, não vai ser agora que ele vai abandonar. E eu entrei no meu quarto, eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, não tenho esse dinheiro, eu não tenho de onde tirar. E eu creio que se o Senhor nos sustentou desde o início dessa casa, o Senhor não vai desamparar a gente agora. E eu lembro que eu abri a Bíblia e caiu em Salmo 118, que falava assim, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da alegria. E rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu tive a ideia de ir até a igreja conversar com o pastor Rubinho. Só que era 3 horas da tarde e era o horário que ele estava gravando a live. Então eu tive a ideia de ligar para a pastora Alessandra. No momento ela atendeu a gente, recebeu muito bem na casa dela, nos tratou super bem. Ainda na hora ela estava amamentando o Lucas, pô. Ela deixou de amamentar o filho dela para poder vir falar com a gente. E ela orou ali com a gente, determinou que aquilo tudo ia passar, que Deus ia abrir o mar para a gente. Se a gente não fosse passar pelo meio, a gente iria passar por cima. Porque realmente sim, o inimigo tentou frustrar muito os sonhos da gente. Mas graças a Deus a gente conquistou, a gente conseguiu. A gente tem sido realmente direcionado. Em tudo que a gente vai fazer, a gente procura sempre pedir uma orientação, porque a gente sabe que os conselhos dele sempre acontecem. Eu trabalho com as crianças, né? Que foi um ministério que sempre ardeu no meu coração. Deus tem me usado muito com as crianças, que eu amo eles. É o que Deus me chamou para fazer. Bom, nós estamos aqui para agradecer pastor Rubinho, pastora Alessandra, a todos os Ministério Manancial, dizer que vocês todos são muito importantes para nós, contribuíram diretamente para a mudança da nossa vida e a conquista dos nossos sonhos. Em 2017, a gente já está com um plano de casamento, com a nossa casa própria. E é isso, muito obrigado de coração. Nós estamos muito felizes por servir a Deus no Ministério Manancial. Muito obrigada, pastor Rubinho, pastora Alessandra e aos nossos líderes. E nós somos felizes e gratos a Deus por isso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Muito bem, ministramos a palavra, louvamos ao Senhor com esse cântico tão maravilhoso, assistimos esse testemunho de bênção e agora eu quero então convidar você para orar. Se você puder se colocar em pé junto à sua família, pegar nas mãos da sua família, ou se você estiver sozinho, estender as suas mãos sobre a sua casa e fazer então um momento especial com o Senhor, entregando a Ele a sua vida, entregando a Ele o seu coração, e dizendo para Ele que todos os dias, todos os momentos da sua vida será então posicionado na presença e na direção do Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, aqui eu oro, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas.
O Senhor venha abençoar, o Senhor venha direcionar, o Senhor venha, meu Deus e Pai, capacitar a cada um deles, trazendo, Senhor, a paz, trazendo, Senhor Deus, a alegria, trazendo, Senhor Deus, a motivação, a plenitude, Senhor, da Tua Palavra. Eu oro, Senhor, sobre cada família que nesse momento estão acompanhando comigo, essas pessoas que se encontram enfermas, essas pessoas que se encontram cabisbaixa, com o casamento destruído, com a vida financeira abalada, meu Deus e meu Pai, desempregados. O Senhor sabe de todas as coisas. Toca o coração dessas pessoas. Ajusta, Senhor, meu Deus e Pai, a vida e o coração de cada uma delas. E libere, Senhor Deus, da Tua paz, da Tua alegria e da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, te louvamos e te bendizemos. Amém e amém. A vocês, queridos irmãos, ouvintes e amigos que estão acompanhando conosco então esse vídeo, que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, curte, comente, envie para seus amigos, chame eles então para curtir o nosso canal. De repente você está ouvindo então pelo nosso aplicativo, compartilhe seu aplicativo com outras pessoas, para que eles possam também baixar e serem abençoados. E assim, com certeza, todos nós, de mãos dadas, seguiremos então ao propósito do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.